E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje em Eletrotécnica CA eu vou analisar circuitos, mas eu vou analisar circuitos com resultados obtidos de simulação. E para simulação eu vou utilizar um aplicativo bastante interessante, que é o Electric Circuit Studio. Né? Bom, para você fazer download, né, você tem que procurar aí o Play Store, né, e digitar, né, na barra de pesquisa Electric Circuit Studio. Bom, este aplicativo, né, ele é extremamente complexo, né, tem uma boa avaliação, né, do pessoal e pode ser utilizado para eletrônica analógica, eletrônica digital, circuitos de corrente contínua, corrente alternada de modo geral. Né. Então basta, né, selecionar, instalar para que o aplicativo seja instalado. Um aplicativo aí de 42 megabytes, né, então não é um aplicativo pesado, né, não requer tanto, né, de processamento. Bom, após fazer a instalação, né, basta tocar em abrir, né, que você será direcionado, né, diretamente aí ao aplicativo. Bom, essa é a interface, né, do aplicativo, né, assim que você abrir. Na parte superior você irá encontrar, né, uma barra de funções, né, com diversos atalhos, né, para as opções que você pode executar aí no programa, né, e na parte inferior você terá acesso a biblioteca, né, de elementos, né, como portas lógicas, transistores, fontes, elementos passivos como resistores, capacitores, indutores, fiação, né. Bom, à medida que a gente for aprofundando, né, no desenho, né, dos circuitos, a gente vai conhecendo cada um, né, desses blocos, né. Teremos também parte de instrumentos, né. Bom, uma das primeiras opções que normalmente, né, as pessoas gostam de alterar é a questão do idioma, né? Para isso você deve procurar no canto direito superior, né, nos três pontinhos, e procurar por App Settings, né? Então você vai trocar o Language, né, de English para Portuguese, né? E aí você terá então toda a descrição, né, e a funcionalidade e funções do circuito, né, sempre apresentadas em português, né? Então você fez, né, a troca, né, a mudança, você volta. Assim, aí você toca lá, não funcionou. Não, para que salve, né, essa alteração, você tem que fechar, né, e abrir novamente o aplicativo. Então eu vou fechar o meu aplicativo aqui, né, e no atalho que foi criado aí na sua área, né, do seu smartphone, né, você dá um toque, né, no ícone do Electric Circuit Studio e pronto, né, você já terá todas as dicas, funções, né, e descrições, tudo em português. Então aqui tem uma dica, né, eu vou ocultar essa dica. Bom, então você tem, né, uma primeira barra ali que é a barra de propriedades. Então cada elemento que a gente posicionar aqui no circuito, a gente terá que utilizar essa barra, né, para fazer alterações, né, no componente. Nós temos a barra para mostrar, né, tensão, mostrar corrente. Nós temos aqui uma função, né, para poder executar ou parar o circuito, né, função de deletar, excluir, rotacionar, né, você girar o componente, né, que é o virar, que é o flip, né, em inglês, né, desfazer uma ação, né, refazer, né, uma ação, trazer para o plano da frente, colocar no plano de fundo, né, recortar, copiar, colar, né, e também para selecionar um ou diversos elementos, né, de forma simultânea. Você também terá lá na parte inferior, então, né, o acesso aos elementos propriamente ditos, né, como, né, a função wire, né, o cabeamento, né, o GND, né, o ground, a referência, terá resistor, capacitor, capacitor polarizado, indutores, né, fontes de tensão contínua, fonte de tensão alternada, né, posição de fonte também de pulso, né, de clock, né, fontes de corrente, né, enfim, uma infinidade de elementos, né, como LEDs, diodos, transistores, né, bipolar de junção, FET, MOSFET, né, JFET, portas lógicas, né, flip-flops, né, 7 reset, DET, JK, amplificadores operacionais e alguns CIs, né, clássicos, né, dos estudos aí da área de eletrônica, como o 555, 317, 337, né, que são reguladores de tensão. O 55 é
componente, digamos assim, universal, né, que ele é multifunção, né, fontes controladas, enfim, transformadores, switches, né, chaves, né, botões para comando, né, e também aqui na parte bem no finalzinho, né, muito importante é a parte de instrumentação, né, onde você terá acesso a voltímetro, amperímetro, ohmímetro, né, displays de 7 segmentos e assim por diante. Bom, hoje para uma primeira análise, né, eu vou montar aqui um circuito de simulação, né, para o circuito RC. Bom, para a montagem do circuito RC, né, vou inserir aqui primeiramente, né, uma fonte senoidal. Bom, então com um toque, né, eu seleciono o meu elemento e toco na ferramenta, né, para que eu possa fazer ajustes. No caso aqui, não vou mexer no offset, ou seja, minha onda senoidal vai ser simétrica, né, o ciclo positivo será exatamente igual ao ciclo negativo, mas eu vou mudar aqui a amplitude para 180 volts. Né, então você tem várias formas de você escrever. Eu prefiro dar um toque, né, no 1 volt e mudar manualmente, né, digitando os valores. Você poderia também mexer aqui através da barra, né, e depois utilizando aqui, por exemplo, um multiplicador. Bom, então alterei a minha fonte para uma amplitude de 180 volts. Vou alterar também, né, a frequência da minha fonte para 60 Hz. Então vou tocar aqui em frequência. Né, esse aqui eu vou pela barra. Né, então tem aqui 6. E agora multiplicando aqui, né? Então nós temos aqui 60 Hz. Então eu tenho uma fonte de 180 volts, 60 Hz. Bom, o outro ajuste que eu poderia fazer na fase seria a alteração, né, de 0 graus para outro valor. Neste caso eu vou manter aqui, né, a fase 0, ou seja, a minha função senoidal ela vai começar exatamente no ponto 00, né? Esteja no instante 00, a minha fonte senoidal terá o valor 0. Bom, agora eu vou colocar aqui os meus elementos passivos. Então vou buscar aqui um resistor e vou posicioná-lo, e já vou buscar também um capacitor. No caso eu vou utilizar o capacitor tradicional mesmo, capacitor não polarizado, e também já vou posicioná-lo, né, de acordo com o meu interesse aqui. Já vou colocar também no circuito, né, o meu ground, né, que nós teremos que fazer o referencial do nosso circuito. Então todos os elementos já estão posicionados, a fonte já está configurada. No caso do resistor, eu vou alterar o valor de 1K para 100 ohms. Então vou alterar aqui o valor para 100 ohms. E o capacitor, né, eu vou alterar para 33 microfarad. Para o monitoramento, né, das características elétricas desse circuito, eu vou colocar aqui um amperímetro, né, para medir a corrente, que eu vou montar aqui um circuito em série, e vou colocar também dois medidores, né, na verdade 3 medidores de tensão, 3 voltímetros. Bom, os instrumentos de medição, né, ficam bem lá no finalzinho, né, da barra aqui de elementos, né, então aqui nesses 3 pontinhos aqui da horizontal, então nós temos aqui voltímetro e amperímetro. Então vou pegar aqui um voltímetro, posicionando nesta, depois vou pegar aqui também outro voltímetro, mais um voltímetro, e por fim também um amperímetro, né? Então eu tenho a minha configuração, né, com todos esses elementos, né? Vou posicionar já aqui o meu conjunto. Então eu tenho 3 voltímetros, um amperímetro e um resistor, um capacitor e uma fonte senoidal. O que agora nós vamos fazer é fechar, né, todas as conexões, né, para a simulação ficar completa desse circuito aqui. Bom, então aqui para fazer as conexões, né, eu vou até fazer
uma alteração de posição. Vou tirar esse voltímetro aqui, né, vou colocar, né, nesta posição. Bom, eu vou também necessitar, né, fazer uma rotação, né, desse elemento e desse elemento, né? Então, com este elemento selecionado, né, basta você tocar, né, para que seja alterada a posição de horizontal para vertical. Mesmo procedimento para o meu voltímetro 3, né? Então agora eu tenho todos os meus elementos, né, já posicionados, né? E aí agora sim, né, nós vamos proceder às conexões. Bom, as conexões, né, deverão todas ser realizadas através, né, do wire, né, do cabeamento, né, que é utilizado aqui. Bom, então para que você possa fazer uma conexão, você vai selecionar a ferramenta, né, o lápis, né, para dar um toque. E aí vamos supor, quero fazer a conexão, né, desse polo aqui da fonte para esse terminal aqui do amperímetro. Então eu dou um toque, ele ficou cinza, né, ele deu aqui uma mudança na coloração, né, porque eu não alterei as cores aqui do meu aplicativo. E eu coloco aqui já o destino, né, novamente, mais um toque. E vou fazendo, né, as conexões, né. Bom, geralmente, né, em circuitos de eletrônica analógica, né, utiliza-se vários grounds, né, pelos circuitos, né. Em análise, né, de circuitos de corrente contínua e corrente alternada, simplesmente, normalmente, né, a gente utiliza mais as malhas quadradas, né. Eu vou fazer aqui, né, uma malha quadrada. Então, aqui no terminal do C1, vou fechar aqui com o ground. Então, este é o meu circuito, né, com um amperímetro, um resistor, capacitor alimentados por uma fonte de alimentação aqui senoidal. Bom, um voltímetro, né, ele tem que ser conectado em paralelo, né, com os elementos. Então eu quero que cada voltímetro faça a medição da tensão, né, nos meus elementos. Então vou interligar cada voltímetro com um dos meus componentes. Então vou ligar esse primeiro voltímetro em paralelo com a minha fonte. Este segundo voltímetro em paralelo com o meu resistor. E o terceiro voltímetro eu vou fazer a conexão com o meu capacitor, né? E com isto eu tenho o meu circuito todo montado. Uma coisa muito importante, né, não só neste aplicativo, como em qualquer aplicativo ou software, né, é a possibilidade de você salvar, né, o seu circuito. Então, neste caso aqui, para que você salve o seu circuito, né, você para no canto direito superior, né, e escolha salvar, né. Ele vai solicitar um nome, né, do arquivo. Eu indico sempre, né, que os nomes têm que ser bastante sugestivos, né, de forma a que sejam facilmente identificados, né, quando você tiver vários circuitos, né, na sua simulação. Então, neste caso aqui, circuito RC série. Pronto, o meu circuito está salvo e ele está pronto para que eu possa, enfim, inicializar a minha simulação. Bom, para iniciar a simulação, né, você vai, como você quer apenas visualizar valores, né, permanentes, né, então você tem que clicar aqui no botão de simulação, né, o executar parar. Você vai dar um toque e escolher a opção executar. Né? Neste primeiro momento, não escolha executar e mostrar tudo, apenas escolha executar. Ao tocar no executar, né, irá demandar um certo, né, tempo, né, para que a simulação comece a ser realizada, né, e os cálculos sejam todos, né, apresentados nos instrumentos. Né. Então aqui, né, ele já chegou no momento de estabilidade, atingindo aqui para a fonte 126 volts, uma corrente de 992 mA, com uma tensão de 99,2 no resistor e de 33 micro, né, do capacitor de 33 micros, uma tensão de 79,6 volts. Né. Você pode, né, fazer alterações para melhorar um pouco mais ainda essa visualização, né, dos seus resultados. Bom, a primeira providência que você pode fazer, né, você dá um stop no circuito, né, ou o pause, né, e aí você selecione, por exemplo, né, cada um dos seus instrumentos e modifique a quantidade de dígitos, né, que irão ser apresentados. No caso, né, a gente está vendo aqui que nós não havíamos feito nenhuma configuração, né, nos instrumentos. Vou pegar, por exemplo, o primeiro voltímetro.
né? Então, com ele selecionado, vou tocar na ferramenta. Observe, nós temos como mudar a cor, alterar, né, de modo RMS, valor médio, indicando ou não, né, precisão 3, né, ou aumentar ou diminuir também a questão da resistência, né, da impedância do instrumento. Então, tocando aqui, por exemplo, em precisão 3, nós teremos aqui a opção 2, 3 ou 4. Né? Então, vou mudar aqui para a posição 4, né? Vou proceder da mesma forma em todos os outros instrumentos, né? Trocando de precisão 3 para precisão 4. Com isso, né, a gente vai ganhar mais um dígito, né, na hora da representação do nosso medidor, né, do nosso circuitinho aqui. Tá? Então, todos os instrumentos, né, já estão alterados. Bom, então agora procedendo à simulação novamente, né, vamos executar. E ele vai fazer todo o processamento, né, o carregamento, fazer os cálculos, né, para representar aqui a simulação, né? E agora, né, nós vamos verificar que a tensão, né, ela ganhou mais um dígito, né, quando, né, foi possível, né? Aqui na fonte manteve o mesmo valor de 126 volts, né? E a corrente aqui de 991,9 miliamperes, né? O resistor aqui nós ganhamos mais uma casa decimal, né? Bom, e agora, né, que você já tem o resultado, você poderia se perguntar: será que esse resultado está coerente? Né? Esse resultado é o resultado esperado para um circuito RC, né, nessas características, nessas configurações? Bom, se você estiver atento, você deve ter observado que na fonte nós colocamos 180 volts e o voltímetro está marcando 126. Por quê? Bom, o valor da fonte é dado em amplitude, né, e o valor do voltímetro está marcado como RMS. Bom, mas será que esse valor está coerente? Esse valor está correto? Bom, se você pegar uma calculadora, né, e fizer a conta, né, de 180 dividido por raiz de 2, você tem que encontrar 127,279. Então, aproximadamente aí, né, 127,3, né, o que seria o arredondado, né, nesse cálculo aqui. Bom, tem como a gente obter esse resultado, então, aqui, né, do valor mais próximo, né, do valor teórico? Bom, nós vamos fazer algumas alterações, né, nas propriedades do circuito para que possamos, então, chegar nesse valor, né, da fonte e, consequentemente, do restante do circuito também. Então, em propriedades do circuito, né, você pode trabalhar, né, na mudança aqui da temporização. Um primeiro item, né, que eu vou colocar aqui, eu vou aumentar aqui a quantidade de pontos, né, na hora de que se faça o cálculo, né? Isso vai me dar um valor mais elaborado, vou ter mais números para fazer uma média. Bom, outro item que eu vou alterar também é a questão aqui da precisão, né, na hora dos cálculos, né, porque ele vai fazendo um cálculo e isso vai se propagando. Então, o número de casas decimais que ele considera internamente vem com o padrão, né, com o default de 2. Esse número pode ser colocado até 10. Eu vou colocar aqui, né, com o valor 5. Bom, em termos de propriedades, é isso que nós faremos, né? E aqui, né, em cada um dos instrumentos, nós vamos também fazer uma alteração muito importante. Então, cada instrumento, uma vez selecionado, né, a gente vai mudar aqui, né, a média que está de 30 para média 100. Né? Então, vamos fazer, né, o mesmo procedimento em todos os instrumentos que estavam 30, a gente passa para a média 100. Tá? Então, mantém todos os instrumentos com a média 100. O que é essa média 100? Bom, significa que ele vai utilizar 100 valores da simulação para poder, então, né, dar um valor que vai ser exibido, né, no display. Então, lembrando, né, que o 180, né, dividido por raiz de 2 tem que dar aproximadamente 127, né, ponto 3 volts. Então, com essas alterações que nós fizemos aqui no circuito, né, nós vemos aqui que nós realmente, agora sim, obtivemos um valor muito próximo, né, deste valor
esperado, né? E agora sim o nosso voltímetro está marcando aqui 127,2 volts para a fonte, 992 miliamperes para a corrente, 99,2 volts para o resistor, 79,74 volts para o capacitor. Então, com isso, né, a gente conseguiu aqui, né, aumentando a quantidade de pontos, né, não só, né, do tempo de simulação, né, como também, né, dos instrumentos, nós obtivemos aqui melhores valores, né, para o nosso circuito. Bom, com relação a essa primeira simulação, né, de um circuito RC através do ECS, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem. Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.